Gente, então, olha, são 9h05. Hoje é dia 15 de abril e vamos abrir o nosso trabalho apresentando o Marcelo Cabrini e o Arquimedes Nardosa, que vão falar sobre as controvérsias da terapia de reposição hormonal. O Arquimedes, rapidamente, por que você acha que esse tema é importante? Esse tema é importante porque existem ainda hoje algumas dúvidas, principalmente não dentro da classe urológica, mas principalmente fora, se existe um risco grande de você repor testosterona e eventualmente ocasionar câncer de próstata ou mesmo piorar uma hiperplasia benigna da próstata. E por outro lado, entre os urologistas, também existe muita dúvida quanto ao risco cardiovascular, né? Será que a gente não corre nenhum risco realmente em repor testosterona para pacientes com insuficiência cardíaca, que tiveram algum evento cardiovascular? Então, acho que essa que é a importância do tema, tanto aos clínicos quanto aos urologistas. Ótimo. Então, Marcelo, você pode começar a sua apresentação. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Primeiro, boa noite, Henrique. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. É a segunda vez que eu estou participando ativamente do Quinta Potência. E é sempre um prazer poder participar, ainda mais junto com amigos aí de longa data. É um prazer participar junto com o Arquimedes. Ele sabe que ele foi um dos grandes responsáveis por eu fazer andrologia, então é sempre um prazer poder participar de eventos com ele. Vocês estão vendo, né, minha tela? Maravilha. Bom, gente, a mim foi incumbido o tema controvérsias na reposição de testosterona, e pelos motivos que o Arquimedes bem colocou, acho que é um tema bastante importante. É um tema muito discutido, e se é muito discutido é porque tem motivo, né? Ninguém vai discutir tanto à toa. Só para deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a esse tema. Então, é importante a gente entender por que a gente discute tanto sobre testosterona, né? A testosterona, ela está tão em evidência no mundo porque a população mundial, os homens, estão envelhecendo, né? E é da ciência de todos, clínicos, urologistas, que com o passar dos anos, há um decréscimo dos níveis de testosterona na grande maioria dos homens, em parte deles, pelo menos. Fala-se em torno até de 1% ao ano de queda de testosterona. Então, muitos desses homens vão se encontrar, em alguma fase da vida, num ambiente hipogonádico. E aí a gente tem que encarar as consequências disso. Esse foi um trabalho do próprio Arquimedes, do início da década de 2010, que ilustra essa questão. Esse foi um trabalho feito com militares aqui no Brasil, e mostra que na população dos 40 aos 70 anos há um declínio nítido dos níveis de testosterona, e isso a gente já sabe bem. Mas não é só essa questão também. A gente tem que estar atento às controvérsias relacionadas à testosterona, porque o uso de testosterona aumentou demais. Dados mostram que os testes de testosterona eles aumentam assim, progressivamente ano a ano. E isso, a gente sabe que é um mercado extremamente lucrativo ao redor do mundo. Isso é um trabalho de 2014 que mostrou que no ano anterior, essas terapias anti-envelhecimento envolvendo testosterona geraram dividendos, lucros de quase na casa de 2 bilhões de dólares. Então, assim, a gente está falando de algo que gera muito dinheiro, de uma população de algo extremamente prevalente na população idosa. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, e acho que por isso que a testosterona é tanto a menina dos olhos aí de nós, andrologistas, como dos endócrinos, como de muitos clínicos. E para você ter uma ideia de como a testosterona é usada muitas vezes de forma errônea, né, ou não controlada, esses dados são do Guideline de 2018 da UA. 1/4 dos homens que recebem TRT não tem testosterona dosada. Metade desses homens não tem a testosterona testada durante o tratamento, e 1/3 dos homens em TRT não preenche critério para estar em TRT. Então, mais do que prescrever, a gente tem que saber
em quais pacientes a gente está provocando risco de prescrever. Essa é uma questão que acho que é bastante conhecida por todos nós, né? A definição aí de deficiência de testosterona no idoso, ou a síndrome chamada de DAEM. A gente lembra que é uma síndrome clínico-laboratorial e que ela necessariamente precisa dos sintomas e do laboratório mostrando níveis baixos de testosterona. Isso já faz ser difícil, essa questão da DAEM, né? Porque, primeiro, que os sintomas são extremamente inespecíficos, então a gente fica com sintomas aí que se confundem muitas vezes com depressão, com o próprio cansaço físico. Então, são sintomas inespecíficos. E o próprio valor normal que a gente considera de testosterona é muito variável. Se a gente for olhar entre as principais sociedades médicas que a gente costuma seguir, a gente observa que os valores são discrepantes. Então, a AUA usa valores em torno de 300, a ISSM e a Sociedade Europeia usa em torno de 230, e a Sociedade Latino-Americana usa em torno de 346 como o cutoff de testosterona. Então, até nesse ponto, é considerado difícil. Mas, para todo mundo que usa corriqueiramente testosterona, acho que a grande questão que a gente tem é com os temas que ainda são controversos. Muita coisa que já foi controversa hoje em dia, a gente já tem bastante segurança, mas algumas coisas ainda são controversas e, por isso, elas geram tanta discussão. E, dentre elas, eu acredito que a ação da TRT na próstata e a ação da TRT nos eventos cardiovasculares são as que provocam maior medo em nós, prescritores de testosterona. Bom, e quando a gente pensa nos riscos que a TRT pode trazer para a próstata, a gente tem que lembrar que ações que ela possivelmente pode ter. Então, a gente lembra sobre o estímulo ao crescimento prostático ou ao estímulo direto às células prostáticas, ao aumento direto do PSA, a possibilidade da TRT de estimular o desenvolvimento de um câncer de próstata ou não, a possibilidade de acelerar o crescimento e a progressão de um câncer já existente e até mesmo em desencadear uma possível recorrência de um câncer tratado. Então, acho que isso ilustra mais ou menos os grandes medos que a gente tem em relação à TRT diretamente ligada à próstata. E quando a gente pensa no efeito que a TRT pode ter num tecido prostático normal, a gente tem que lembrar da ação dos níveis intraprostáticos de testosterona, da ação direta da testosterona no PSA e na ação direta da testosterona no tamanho da próstata. Então, vamos ver um pouquinho sobre essa relação da testosterona com o tecido prostático. A testosterona, ela age uma coisa também bastante conhecida, ela age intracelularmente na próstata convertida em dihidrotestosterona, que é uma forma mais ativa, ambas ativando o receptor androgênico. E no tecido benigno prostático, na célula prostática normal, a testosterona ela tem como principal atuação manter o estado de diferenciação celular. Alguns trabalhos já avaliaram que efeito que a testosterona poderia ter no tecido prostático de homens hipogonádicos, por exemplo. Esse foi um estudo bastante interessante, já é um pouco mais antigo, mas muito citado, onde 44 homens foram randomizados para TRT ou placebo, e eles foram submetidos à biópsia de próstata no início do tratamento e após 6 meses. E o que foi observado nesses gráficos inicialmente, avaliando o nível sérico de testosterona e de hidrotestosterona, que os pacientes tratados obtiveram um aumento dos níveis, tanto de testosterona quanto de hidrotestosterona, mas, analisando a amostra da biópsia prostática, a gente observa que no tecido prostático, apesar do aumento do nível sérico ter aumentado, o nível intraprostático de testosterona e até mesmo da dihidrotestosterona não tiveram diferença significativa. Então, aparentemente, mesmo após 6 meses de TRT e normalizando os níveis séricos de testosterona, pouco efeito ocorreu na testosterona intraprostática. Agora, a grande questão que fica é, se a testosterona não tem tanta ação assim intraprostática, por que o bloqueio androgênico funciona, né? Então, a testosterona tem uma função importante no tecido tumoral. Deve haver uma ação de estimular a proliferação de células tumorais, senão o bloqueio androgênico não funcionaria. E daí vem o grande medo. Aliás, não é daí, né? O grande medo vem de muito tempo. Existe uma visão tradicional da testosterona como alta, induzindo ao crescimento prostático, e baixa,
reduzindo ou sendo um protetor contra o câncer de próstata. Tanto isso é verdade que, num levantamento da década passada, para 60% dos urologistas, a principal razão de não usar TRT era o risco de câncer de próstata ou questões relacionadas à próstata. E isso a gente pode dizer que, entre aspas, bem entre aspas, é culpa desse trabalho inicial do Dr. Charles Huggins e do seu parceiro, do Dr. Hodges, que, nesse trabalho deles, avaliaram que a castração diminuía o marcador utilizado na época para câncer de próstata, que era a fosfatase alcalina, e estipularam essa ideia de que o câncer de próstata é influenciado pela atividade androgênica no corpo. Obviamente que não há crítica em relação ao trabalho deles, eles ganharam um prêmio Nobel, e o trabalho deles revolucionou o tratamento para câncer. Afinal de contas, foi um dos primeiros trabalhos que linkou câncer, alguns tipos de câncer, com hormônio. Mas, obviamente, que a gente ficou com essa ideia por muitos anos de que dar testosterona para um câncer de próstata seria, como o Dr. Morgenthaler gosta de dizer, jogar gasolina no fogo. E nos últimos anos, graças muito aos esforços do próprio Dr. Abraham Morgenthaler, que essa ideia vem caindo um pouco em desuso, graças a essa teoria da saturação, porque aparentemente essa relação testosterona-câncer de próstata não é tão linear quanto parecia. Aparentemente, a ação da testosterona vai depender da ligação aos receptores androgênicos, e estes existem em números limitados dentro da célula. E ao a testosterona preencher esses receptores, e isso acontece dentro dos níveis fisiológicos de testosterona, haveria uma saturação desses receptores e a testosterona pararia de agir. Por isso, essa curva se estabilizaria. Esse modelo de saturação do Morgenthaler coloca como média de ponto de saturação ao redor de 250 nanogramas por decilitro de testosterona, que é um valor até um pouco inferior ao que a grande maioria de nós considera como o cutoff para hipogonadismo. Bem, mas será que existe uma relação do nível de testosterona sérico dos homens com HPV? Esse é um trabalho de 2014 que avaliou exatamente isso, e avaliou se os níveis séricos de testosterona têm a ver com a prevalência de HPV. Foi um estudo transversal que avaliou 2.300 homens, e aparentemente não há relação entre os níveis de testosterona séricos e a prevalência de hiperplasia prostática benigna. Mas uma outra dúvida é, será que se eu der testosterona, então, isso aí sim vai agir na próstata? Esse é um trabalho também bastante citado, que foi um trabalho bastante interessante, onde 120 homens hipogonádicos submetidos a TRH foram avaliados quanto aos sintomas do trato urinário inferior e quanto ao PSA. E o que se mostrou foi que quase metade desses homens variaram muito pouco nos questionários de sintomas urinários, ou seja, pioraram praticamente nada dos sintomas urinários com o uso da TRT. E, curiosamente, 1/3 desses homens melhoraram dos sintomas urinários. Ou seja, aparentemente a TRT ela não piora o LUTS, e em muitos homens ela até causa uma certa melhora. Essa questão aparentemente antagônica, né, esse paradoxo, ele foi discutido nesse trabalho de 2019, onde a conclusão é de que aparentemente a HPV ela é multifatorial, né? E a HPV ela depende muito de um processo inflamatório da próstata que pode ser causado ou por agentes infecciosos ou pela síndrome metabólica, que é até o mais comum. E a gente tem que lembrar que a síndrome metabólica ela acompanha o hipogonadismo. Aliás, o hipogonadismo muitas vezes faz parte da síndrome metabólica. Então, daí a ideia de que a TRT talvez seja um recurso tanto para aliviar os sintomas quanto para limitar esse processo inflamatório na próstata e assim justificando por que dessa resposta. Esse outro trabalho que avaliou a TRT e a sua ação no PSA e no tamanho da próstata também mostrou, no segmento de 2 anos, uma curva bastante estável do PSA, com ligeiro aumento no início, mas depois uma estabilidade, e também pouca variação no volume prostático após 2 anos de terapia de reposição de testosterona. Essa mesma característica de estabilização ela foi vista nesse trabalho de 2019, onde 790 homens hipogonádicos com mais de 65 anos que receberam testosterona
apresentaram um aumento, uma variação do PSA maior do que o placebo no início, mas que após 2 meses, aparentemente, essas curvas se encontram e esse PSA para de oscilar depois de um período de TRT. Esse outro trabalho foi uma revisão sistemática bem grande, de 15 artigos, avaliando TRT e controle quanto à questão do PSA, e aparentemente os níveis de PSA se mantêm durante a TRT, e aí só uma constatação de que os aumentos modestos, ainda que modestos, aconteceram mais nas testosteronas intramusculares. Bem, mas uma dúvida frequente também vai além dessa questão da próstata benigna, e sim se a testosterona tem capacidade de causar o câncer de próstata. Esse é um gráfico que eu gosto bastante, que é um gráfico que mostra uma relação também antagônica, né, da frequência de câncer de próstata com a curva descendente do PSA, ou seja, a gente vai ficando mais velho, o PSA, a testosterona cai e a incidência de câncer de próstata aumenta. Ou seja, não parece uma relação tão direta só olhando essa curva. Mas essa é uma revisão grande de 18 estudos longitudinais que avaliou exatamente essa questão, se a testosterona sérica seria um fator de risco para câncer de próstata. Ou seja, vale a pena medir testosterona em todo homem para saber se ele tem mais risco de câncer de próstata? E esse trabalho bem grande avaliou quase 4 mil homens com câncer de próstata e 6 mil homens que foram pareados como controle, e não foi encontrado nenhuma associação entre o câncer de próstata e o nível de testosterona. Mais ainda, homens com câncer de próstata aparentemente têm uma concentração semelhante ao homem sem câncer de próstata, mas os homens com testosterona elevada não têm mais risco do que os homens com testosterona menor. E um outro trabalho bastante conhecido, que é o REDUCE, ele mostrou, inclusive, que o câncer de próstata também não está relacionado com níveis de testosterona, e um trabalho bastante interessante do Dr. Hernani Roden mostrou, inclusive, que os níveis de testosterona baixo podem estar associados ao câncer de próstata de alto grau. Esse outro trabalho mais recente avaliou homens com TRT e câncer de próstata e homens com TRT sem câncer de próstata que foram considerados controles. E não houve associação de câncer de próstata. E mais ainda, houve um maior número de câncer de próstata de baixo risco nos homens que faziam TRT e um menor número de câncer de próstata de alto risco nesses pacientes com TRT. Ou seja, até a ideia de que talvez a TRT ou o paciente eugonádico ele tenha menor risco de ter um tumor agressivo. Esse trabalho avaliou 458 homens, comparando homens com TRT e homens sem TRT, avaliando prevalência de câncer de próstata durante um período de 8 anos, trabalho bastante interessante pelo tempo de segmento bastante longo, e não houve diferença significativa no risco de incidência nem de câncer de próstata com base no uso da TRT. E mais ainda, se a gente for avaliar nesse outro trabalho a questão de incidência de câncer de próstata, quando comparados os grupos TRT e placebo, a gente observa que o risco de câncer de próstata está até diminuído nos grupos que fazem TRT. Resultados semelhantes foram observados nessa grande meta-análise, que juntou 16 estudos, totalizando 2.200 homens em TRT, e mostrando uma incidência de apenas 0,96% de câncer de próstata, e sem diferença em relação à incidência dos grupos considerados placebos. Ou seja, as evidências elas são mais do que robustas de que a TRT provavelmente não está associada a risco de desenvolver câncer de próstata. E uma ideia até existe de que ela poderia reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de próstata nos homens que têm níveis séricos baixos de testosterona. Em relação ao câncer de próstata tratado, bom, aí a gente tem que dividir esses homens dependendo do tratamento, né? Falando inicialmente do tipo mais comum, que é a prostatectomia radical, esses dois trabalhos do mesmo autor, do Pastuszak, avaliaram homens hipogonádicos, nesse primeiro, 92 homens hipogonádicos, submetidos a TRT pós-prostatectomia radical, mostrando que não houve aumento do PSA nos tumores de próstata de baixo e médio risco, e houve sim um certo aumento do PSA nos tumores de alto risco, mas não houve diferença na recorrência
bioquímica. E nesse trabalho mais numeroso, com 152 homens submetidos à prostatectomia radical, o número de recorrências pós-TRT ou sem TRT foi bastante semelhante, não havendo diferença. Então, aparentemente, a TRT ela não vai aumentar a recorrência de câncer nos homens hipogonádicos pós-prostatectomia radical. Esse foi um levantamento que saiu nas últimas recomendações de DAEM da SBU, juntou uma série de trabalhos, hoje nós temos até outros mais, diversos trabalhos mostrando isso, que os casos de recorrência bioquímica são bastante raros nessa série de casos pós-prostatectomia radical. Uma taxa de recorrência aí de mais ou menos 0,5%. Em relação à radioterapia, os resultados são bastante semelhantes. Esse trabalho que avaliou 98 homens submetidos à radioterapia e que iniciaram a terapia de reposição de testosterona com PSA nadir médio de 0,08 e, em média, cerca de 2 anos após o término da radioterapia, iniciaram a TRT e foram seguidos por 40 meses. E o que a gente observa é que a taxa de aumento do PSA global ela teve uma significância muito pequena e, falando especificamente aí sim dos de alto risco, o aumento do PSA foi um pouco maior, mas a taxa de recorrência bioquímica, ou seja, os valores que realmente chegaram à recorrência bioquímica, foram bastante discretos. Aparentemente, então, a TRT ela não aumenta tanto assim o risco de recorrência bioquímica nos homens tratados com radioterapia. Essa também é uma série de trabalhos relacionados à radioterapia que foram publicados no consenso de DAEM da SBU, e a gente observa que em todos esses trabalhos de homens submetidos ou à rádio ou à braquiterapia, as taxas de recidiva bioquímica aqui, elas são quase zero em todos os trabalhos. Bem, agora nós vamos chegando numa área um pouquinho mais nebulosa, né, que são os tumores de próstata não tratados. O primeiro grupo desses não tratados, nós vamos falar dos homens em active surveillance. O grande defensor desse uso da TRT nessas condições é o Morgenthaler. Esse é um trabalho dele com 13 pacientes submetidos à vigilância ativa, 12 Gleason 6 e 1 Gleason 7, seguidos 1 ano e meio após a TRT. E observou-se que o aumento da testosterona foi significativo nesses homens, mas o volume prostático não mudou e o PSA teve uma variação não significativa. 2 pacientes desse grupo foram submetidos à biópsia, um porque progrediu de Gleason 6 para Gleason 7, mas as biópsias consecutivas voltaram para Gleason 6, e um que foi de Gleason 6 para Gleason 7 e que optou por prostatectomia radical, mas no anátomo veio Gleason 6. Isso 8 anos após a primeira biópsia. Esse outro trabalho também mostra resultados bastante favoráveis relacionados a Active Surveillance e TRT, com taxas de progressão na biópsia e de progressão do Gleason muito semelhantes ao grupo placebo. Então, aparentemente, a TRT não afetou o segmento desses homens em Active Surveillance. Esse foi um trabalho mostrado pelo Morgenthaler na AUA de 2018, onde ele compara pacientes com prostatectomia radical, radioterapia e Active Surveillance, a recorrência deles submetidos à TRT, e se a gente for olhar a recorrência esperada na literatura, a gente observa que todos eles têm recorrência mais baixa, ou semelhante, né, no mínimo. Mas só para fazer um contraponto aí, levantar a bola para discussões depois, a gente tem que lembrar que a imensa maioria dos cânceres de próstata respondem à ativação androgênica, né? Então, esse é um ponto importante quando a gente for considerar TRT no paciente com Active Surveillance. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que o maior defensor de Active Surveillance, que é o Dr. Lawrence Klotz, ele não recomenda TRT nessa situação. E uma outra questão é que os estudos eles são limitados e são não randomizados, né? Esse ponto foi defendido pelo Adam Schiedel no Congresso Paulista de Urologia desse ano, e ele questionou muito essas questões, esses pontos. E, inclusive, alguns estudos, como o estudo REDEEM, ele mostra que 302 homens com Active Surveillance, o uso da dudasterida, ela suprime e desacelera o tumor. Então, assim, são tumores responsíveis à testosterona, né? E a gente tem que lembrar também que os homens com hipogonadismo, eles tendem a ter pior prognóstico para câncer de próstata.
E aí o questionamento é que será que seria prudente esses homens serem submetidos à reposição de testosterona? Então a gente tem que lembrar disso e lembrar que o uso ainda nesses casos é um pouco off-label e tem que ser discutido o risco-benefício. Nos casos de câncer de próstata metastático, são poucos trabalhos na literatura. Eu trouxe aqui um trabalho brasileiro da Unicamp, do Dr. Birajara Ferreira, mostrando o uso de TRT em homens orquiectomizados para melhorar sintoma. E aparentemente esse uso intermitente melhorou os sintomas sem ter uma piora significativa do quadro desses pacientes. E lembrar até que a TRT está sendo usada como método de tratamento para o câncer de próstata resistente à castração. Essa é uma terapia chamada terapia androgênica bipolar, ou BAT, onde os tumores resistentes à castração, devido a uma superexpressão de receptores androgênicos, se você faz níveis suprafisiológicos de testosterona, você pode ressensibilizar essas células, e aí depois desses níveis suprafisiológicos, você tira a testosterona e volta a bloquear, e aí você acaba melhorando a resposta da terapia de deprivação androgênica, com redução, inclusive, de massas de volume de metástases. Bom, e resumindo, então, quais são as recomendações atuais para isso? Primeiro, FDA alerta sobre risco potencial de câncer de próstata em homens com TRT e afirma que ela é contraindicada em homens com câncer de próstata. Mas, aparentemente, temos sinal verde para TRT em relação a risco de provocar câncer de próstata. Tanto a AUA quanto a SSM se consideram seguros. A Sociedade Europeia ainda é um pouco mais cautelosa e diz que os estudos não foram longos o suficiente. Já em relação a TRT em homens com câncer de próstata, considero aí uma luz amarela. A SSM considera que o homem tratado após o intervalo prudente, que ela não fala qual, a TRT pode ser considerada, e a AUA fala que a decisão deve ser compartilhada entre médicos e pacientes. Bom, seguindo nas controvérsias, agora vamos entrar na doença cardiovascular, na mortalidade cardiovascular. Bom, a gente tem que lembrar, primeiramente, que a doença cardiovascular, a mortalidade por doença cardiovascular, a incidência dela aumenta com a idade. Isso é um fato. E a gente observa também outro fato curioso, de que ela é muito mais comum nos homens, a gente sabe, então a gente levanta essa relação que ela pode ter realmente com a testosterona. E a gente tem que lembrar também que existe uma relação entre as principais comorbidades associadas à mortalidade cardiovascular, como hipertensão, hiperlipidemia, diabetes, obesidade e cardiomiopatia, com hipogonadismo. Ou seja, a testosterona está intimamente ligada com essa questão das comorbidades e da mortalidade cardiovascular. Lembramos aqui que o hipogonadismo já foi demonstrado estar relacionado a um enrijecimento mais precoce das artérias. Esse trabalho mostra que os homens com testosterona mais baixa tendem a ter um endurecimento arterial mais precoce, funcionando aí como um fator de risco para a doença cardiovascular. Esse outro trabalho bastante interessante e recente, que avaliou marcadores sanguíneos de risco cardiovascular, como leptina, como interleucina, TNF-alfa, a dosagem desses marcadores de risco cardiovascular é significativamente maior nos homens hipogonádicos, mostrando que, aparentemente, o hipogonadismo pode funcionar como um fator de risco, sim. Esse outro trabalho, avaliando a mortalidade relacionada ao hipogonadismo, mostra que a mortalidade é maior nos homens hipogonádicos. Então, os homens hipogonádicos, aparentemente, morrem mais de todas as causas e de causas cardiovasculares. Esse outro trabalho avalia exatamente isso, comparando a mortalidade de homens com testosterona baixa, com pacientes com testosterona baixa tratados, mostrando que eles se assemelham. E esse outro trabalho foi além. Ele, além de comparar testosterona baixa com testosterona baixa tratada, ele compara com os homens com testosterona normal. E, aparentemente, quando você trata o hipogonadismo, você tem taxas de mortalidade semelhante ao dos homens com testosterona normal. Então, essa relação hipogonadismo-doença cardiovascular, ela já foi extensamente estudada na literatura. Algumas meta-análises do início da década de 2010, elas foram bastante contundentes em dizer que o hipogonadismo ele é um fator de risco.
ele funciona como um fator de risco para a doença cardiovascular e para a mortalidade cardiovascular. Mas a dúvida que fica é, então será que você corrigindo a TRT, você realmente diminui os eventos cardiovasculares? Esse trabalho deu a ideia que sim, porque ao avaliar os fatores de risco, como sensibilidade à insulina, dislipidemia, gordura abdominal, pressão arterial, ele mostrou que os níveis eugonádicos são os que melhor controlam esses fatores e que tanto os níveis suprafisiológicos quanto infrafisiológicos, né, hipogonádicos, eles pioram esses fatores associados à doença cardiovascular. Esse trabalho avaliou se a TRT afetaria esses eventos cardiovasculares. E, aparentemente, quando a gente compara o vermelho, que são os pacientes com testosterona, com o placebo, a única diferença significativa está no hematócrito, que realmente aumentou nos pacientes submetidos à testosterona, comparados aos demais, como dor torácica, infarto. Aparentemente, não houve mudança nos grupos de testosterona e placebo. Esse outro trabalho que avaliou a incidência de síndrome metabólica em homens com testosterona comparados com placebo mostra que depois de 24 meses, a TRT foi capaz de reduzir tanto glicemia de jejum, quanto circunferência abdominal, quanto melhorar marcadores de aterosclerose nos homens hipogonádicos com síndrome metabólica. Ou seja, houve uma redução notável nos fatores de risco para a doença cardiovascular. Esse estudo bastante recente, publicado agora esse mês, que foi um trial australiano com 1.007 homens com resistência à insulina ou diabetes, que é sabidamente um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Eles foram randomizados todos eles foram orientados a ter mudança de estilo de vida, mas eles foram randomizados em um grupo que recebeu TRT e um grupo que recebeu placebo por um período de 2 anos, e o que foi observado foi que o grupo testosterona, no final desse período, apresentou níveis de glicemia menores e a redução da glicemia foi maior no grupo tratado. Ou seja, aparentemente a testosterona reduziu a proporção de participantes com diabetes tipo 2 e que foi além dos efeitos de mudança de estilo de vida. Ou seja, aparentemente, a gente está muito seguro, né, em dizer que ela não aumenta risco cardiovascular. Mas essa afirmação, ela sofreu um baque muito grande lá em 2013, quando alguns trabalhos começaram a surgir. Acho que o principal é esse da Vigen, que foi um trabalho publicado no JAMA, que mostrou que a TRT estava associada a aumento de risco cardiovascular, a risco de grandes eventos cardiovasculares, infarto e AVC. E os possíveis mecanismos para isso seriam a eritrocitose induzida pela TRT, ou variações no estradiol, ou aumento do tromboxane, que é um agregante plaquetário, ou até uma TRT mal conduzida, levando a níveis infra- ou suprafisiológicos. Mas a questão é que esse trabalho do JAMA, muitos de nós já sabemos, ele sofreu diversas críticas, tanto que a JAMA fez retratações a respeito dele. Críticas como metodologia estatística não validada, tanto que os autores mudaram de risco absoluto para risco estimado. Muitos pacientes, mais de 1.000 pacientes receberam TRT após já terem sofrido um evento cardiovascular. Eles foram excluídos desse trabalho, sendo que eles deviam fazer parte do grupo não tratado, porque eles já tinham tido o evento cardiovascular. As características dos grupos eram diferentes. A testosterona média no grupo tratado foi 332, ou seja, para muitos critérios ele ainda é considerado insuficiente. Então, por tudo isso, é difícil afirmar que a TRT tenha sido, nesse trabalho, realmente a responsável pelo aumento das mortes por doença cardiovascular. E, na sequência disso, surgiram outras meta-análises que já tiveram resultados diferentes. Essa grande meta-análise que avaliou a mortalidade global por eventos cardiovasculares, comparando o placebo com o TRT, não mostrou tendência a aumento da mortalidade para nenhum dos lados. E nem quando a gente desmembra essa mortalidade para infarto do miocárdio, ou eventos, né, para infarto do miocárdio, para síndrome coronariana aguda, derrame, insuficiência cardíaca recente ou mortalidade cardiovascular, ainda assim não houve diferença. Então, aparentemente, nessa revisão sistemática, não houve fator causal entre TRT e eventos cardiovasculares adversos.
E isso apoia que a TRT ela tem uma estratégia valiosa em controlar a síndrome metabólica, em diminuir fatores de risco e aumentar a massa magra, tá? Diminuindo, assim, indiretamente o risco cardíaco. Essa outra meta-análise de 51 estudos com homens hipogonádicos submetidos à TRT mostrou que a TRT foi capaz de, além de melhorar a qualidade de vida, depressão, libido e função erétil, ela não aumentou a mortalidade cardiovascular e nem apresentou mais eventos adversos como infarto ou AVC. Esse foi um trabalho que juntou as principais meta-análises até 2018 que avaliaram mortalidade cardiovascular associada à TRT, e o que a gente observa praticamente na totalidade deles é que o hipogonadismo está relacionado a aumento de fatores de risco cardiovasculares, de que a TRT diminui esses fatores de risco e de que, aparentemente, a TRT não está ligada ao aumento da mortalidade cardiovascular. Praticamente todos eles têm as mesmas conclusões. E o que os nossos amigos cardiologistas recomendam em relação à TRT? Bom, eles recomendam que homens assintomáticos, maiores de 45 anos e sem história de doença cardiovascular, devem ser aconselhados quanto à incerteza de risco cardiovascular associado à TRT, e que os estudos randomizados e controlados são necessários. E eles consideram que pacientes com infarto recente, menor que 6 meses, revascularização miocárdica menor que 6 meses, ou AVC menor que 6 meses, ou ICC descompensada, não são bons candidatos para iniciar ou manter a TRT, pela incerteza de que isso possa aumentar a mortalidade. Bom, e o que a gente conclui disso tudo é que não há estudos clínicos realmente randomizados, controlados, com longo tempo de segmento, que avaliam o desfecho cardiovascular no paciente com TRT. Mas os trabalhos que avaliam a redução dos fatores de risco para a doença cardiovascular com a TRT são inúmeros, e as evidências são bastante sólidas. Talvez o grande trabalho que a gente esteja esperando, ou um dos grandes trabalhos que a gente esteja esperando, é esse estudo clínico fase 4, chamado TRAVERS, que avalia justamente a reposição de testosterona a longo prazo, com 389 centros e mais de 6 mil homens, avaliando se e em que grau a TRT impacta o risco cardiovascular, com TRT tópica versus placebo, e a conclusão prevista desse trabalho é para julho de 2022. E o que a SBU diz a respeito disso? Que os níveis baixos de testosterona são um fator de risco para morbidade e mortalidade cardiovascular, que a TRT melhora esses parâmetros de inflamação, perfil metabólico, diminui risco cardiovascular, é segura para melhorar isso, e que não aumenta risco cardiovascular. Essas foram as recomendações de 2017. O que diz o FDA? Que o hipogonadismo não é uma indicação pura e simples para a TRT, a não ser que os pacientes sejam sintomáticos, né? E na bula de toda a testosterona, o FDA manda colocar que a TRT pode estar associada ao aumento do risco cardiovascular. A AUA diz que não podemos determinar definitivamente se a TRT aumenta ou diminui o risco cardiovascular, e no guideline da AUA avisa que os pacientes devem ser informados disso, e a Sociedade de Medicina Sexual norte-americana, que as evidências atuais não sustentam que a TRT aumenta risco cardiovascular. Essa é uma tabela que eu achei curiosa, que compara a Sociedade Americana, né, a AUA, com a Sociedade de Endocrinologia, sobre contraindicações para testosterona. A AUA considera que contraindicação é história de doença cardiovascular nos últimos 6 meses, desejo de ter filho, e a Sociedade de Endocrinologia ela é mais completa nisso, de falar de homens com câncer de próstata, insuficiência cardíaca descontrolada, infarto do miocárdio, derrame, câncer de mama, câncer de próstata, hematócrito maior que 48%. Em relação à história cardiovascular, que a testosterona baixa aumenta o risco cardiovascular, e a Sociedade de Endocrinologia fala que as evidências são insuficientes, e quanto à história de câncer de próstata, a AUA manda considerar caso a caso. Bom, e só para levantar a bola aqui para mais discussão, e eu já estou encerrando aqui, falar um pouquinho sobre os receptores androgênicos.
considerando que isso poderia ser um fator que poderia explicar essa dificuldade de consistência que a gente tem na literatura quanto à resposta androgênica, né? Isso aqui é uma coisa que a gente sabe, que já vem de quase uma década de estudos a respeito dos receptores androgênicos, mas o quanto que isso pode ter impacto, né? Lembrar que os receptores androgênicos eles podem variar na sua capacidade de interação com a testosterona. Só para lembrar, quem não se recorda disso, a ação da testosterona depende da ligação dela ou da dihidrotestosterona no receptor. Esse receptor migra até o núcleo, se liga no DNA, aí através da ativação de fatores de transcrição vai regular a expressão gênica e a síntese de proteínas que vão ter ação androgênica. Só que esse receptor, que ele é formado por 3 partes, né, um N-terminal, um DNA terminal e um sítio onde a testosterona se liga, ele pode ter variações, principalmente no seu N-terminal, através da repetição de glutaminas, que são expressadas pelo triplete citosina, adenosina, guanina. Essa parte do receptor, o gene dela se encontra no braço longo do cromossomo X, e há uma variação no número de repetições CAG, que pode ir na normalidade de 9 a 37, e o que a gente observa é um polimorfismo muito grande nesses receptores. Então, isso é variável. E sabe-se que quanto mais curto esse número de repetições, maior vai ser o efeito desse receptor, maior vai ser a capacidade androgênica desse receptor. E isso pode marcar ou variar a sensibilidade do receptor à testosterona. Então, se a gente for classificar a repetição CAG no receptor androgênico em curta, média e longa, a gente vai observar, por exemplo, que aqueles receptores, aqueles homens que têm repetição longa nos receptores, né, eles vão ter mais risco de deficiência androgênica, de infertilidade no seu extremo, e os homens que têm receptores com repetição curta CAG, geneticamente, eles vão ser mais androgênicos, né? Eles teriam mais risco de câncer de próstata, mais risco de calvície, por exemplo. Então, a gente tem que lembrar que o polimorfismo dos receptores ele causa diferentes associações da testosterona com o receptor com padrões opostos. Então, lembrar disso, incluir isso muitas vezes na avaliação, pode ser um fator, pode chegar até ser um fator moderador crítico aí na avaliação de diferentes respostas de homens hipogonádicos à terapia de reposição de testosterona. Então, de mensagem final, fica que o importante é sempre a gente lembrar de fazer um balanço da saúde de todo o paciente, sempre obter uma avaliação precisa da testosterona, mais de uma medida, discutir os riscos e, mais importante que isso, calibrar as expectativas desses homens que vão ser submetidos à TRT, lembrar que a TRT não é uma fonte de juventude, que nós não vamos trazer esse homem de novo para ter 20 anos de idade, e não prescrever TRT com essas expectativas em mente, porque muitas vezes a gente vai se frustrar e frustrar os nossos pacientes. Muito obrigado, gente. Desculpa eu me estender um pouquinho. Parabéns, hein, Marcelo, pela apresentação. Foi muito boa e eu acho que levantou muitas dúvidas, né? Eu já vi aqui comentários do Fernando que eu vou deixar para ele fazer pessoalmente. E eu queria iniciar essa discussão com um exemplo bastante prático, aí, aproveitando o gancho dos receptores androgênicos. É um caso prático da clínica, acredito que de todos nós, paciente que vem sendo acompanhado já há mais de 4 anos com deficiência, com hipogonadismo e que vem fazendo uma reposição com testosterona. Você vem acompanhando ele com PSA, dosagem de testosterona, toque retal, ou seja, um paciente convencional que está se sentindo muito bem com a reposição de testosterona. Num dos seus controles, ele apresenta uma alteração importante do PSA. O PSA dele, por exemplo, ele dobrou em 1 ano. Era um PSA de 1, foi para um PSA de 2. Foi feito o toque retal, como sempre, e o toque retal perfeitamente normal, mas o paciente sempre muito angustiado, com medo, apesar de todas as orientações, com medo de câncer de próstata. E a gente sabe hoje, como rotina, que a gente acaba pedindo uma ressonância magnética multiparamétrica da próstata, quando esse toque é normal e tem essa alteração do PSA. Bom, a ressonância mostrou realmente uma área com PIRADS 3,
e foi indicada a biópsia. E pasme você que a biópsia veio um Gleason 6 em um fragmento, e apenas um fragmento da próstata. A minha dúvida é a seguinte, para você que explicou bastante sobre receptores. O que fazer? Quer dizer, você ficaria muito tranquilo em manter essa reposição de testosterona? Você indicaria vigilância ativa e suspenderia a testosterona? Indicaria cirurgia e não suspenderia a testosterona? Qual que é a sua opinião nesse caso? Desculpa, você pode só repetir, que no começo eu não ouvi. Quantos anos ele tem? Cortou, não ouvi. Está sem... Ele tem 60 anos, Marcelo. E você já fazia TRT nele? TRT há 3 anos. E agora ele descobriu que tem um câncer de próstata, vamos dizer assim, um achado incidental, foi feito numa ressonância, é um Gleason 6, teoricamente você proporia vigilância ativa, ele aceitou a vigilância ativa, e a dúvida é a seguinte, mantém ou não mantém a terapia de reposição com testosterona? Obviamente a gente não precisa comentar que o medo do doente era que foi a testosterona que causou esse problema, se ele não tivesse tomado testosterona não teria causado esse problema, apesar de todas as explicações, ele precisa da testosterona, né? Então, era minha pergunta. A sua pergunta. Opinião aí sobre dosa receptor, dosa esse braço do receptor, existe exame para você saber se ele tem braço curto, braço longo, qual é o braço dele, o que você faz? A minha pergunta inicial era exatamente essa, como ele encarou esse resultado, ou se ele acha que a testosterona que provocou isso nele. Eu acho que esse seu caso ele pode ser visto e pode ser utilizado como exemplo para diversos comentários, né? O primeiro, comentar a importância de conversar com o paciente antes do início da TRT, para mostrar, para convencê-lo inicialmente de que a testosterona não vai provocar câncer de próstata nele, porque se você não falou isso no início e ele descobre esse câncer de próstata em uso da TRT, ele vai achar isso mesmo. Então, acho que isso é um ponto importante. Eu acho que ele entendendo que a TRT não foi a causadora, essa testosterona dele já está do mesmo jeito e ele tem esse câncer indolente. É um paciente que precisa ser conversado, eu conversaria com ele, ele precisaria entender a importância do segmento, mas ele concordando e estando contente com os resultados da TRT, eu acho muito pouco provável que você consiga tirar a TRT dele. Então, eu manteria. Eu, na minha experiência, eu manteria. Em relação aos receptores, acho que não cabe nesse caso, não seria um caso para isso, mas é possível você fazer teste genético, né? Mas eu acho que para isso não seria o caso. Não sei se alguém tem alguma opinião diferente em relação a isso, mas... Bom, nesse caso específico, eu manteria. Bom, só para continuar. Coincidentemente, é um caso bastante recente, ele não ficou satisfeito com essa opinião, né? Ele acredita até que a testosterona possa ter sido a causadora. Ele, a princípio, aceitou a vigilância ativa e eu resolvi, como prudência, deixar a reposição hormonal de lado por enquanto, mas ele foi procurar outra opinião, achou que ele queria uma outra opinião sobre o caso dele. Ele procurou um colega nosso, muito amigo da gente, que, graças a Deus, também faz reposição com testosterona. Então, a primeira resposta que o colega deu, que não foi a testosterona causadora, o que já ajudou bastante. Mas você imagina que o colega pediu uma revisão de lâmina do paciente. E você imagina que na revisão de lâmina do paciente, o que era Gleason 6 virou um Gleason 7, 4+3. E agora? Bom, agora mudou, na verdade, não é a conduta andrológica, mudou a conduta oncológica, na minha opinião, né? Então, um paciente 4+3, acho importante essa questão também, né, de revisar a lâmina, dependendo do caso, dependendo de onde foi feito, mas para mim, um paciente Gleason 7, 4+3, ele já passaria a ser um paciente com 60 anos, um paciente com indicação cirúrgica. Então, esse seria um paciente que eu suspenderia a TRT, indicaria cirurgia, e aí entraria naquela questão, pós-TRT, pós-cirurgia, faria um segmento, que também não tem consenso de quanto tempo se fazer esse segmento, PSA zerado, a gente poderia discutir reintroduzir a TRT.
Bom, Fernando, você está aí, você quer fazer as suas perguntas que você colocou aqui, aquele comentário sobre a HPB e a testosterona? Você quer fazer essa pergunta, Fernando? Obrigado, Arquimedes. Olha, parabéns, viu, Marcelo? Você deu um show e não tenha dúvida que, entre todos os nossos colegas que estão nos assistindo, nós temos sempre na prática diária o paciente que vai com hiperplasia prostática benigna. E algumas vezes, em todos os conceitos que a gente tem, é que o IPSS acima de 19 seria uma contraindicação do uso da TRT em pacientes com hiperplasia prostática benigna e sinais de Lutz. Hoje, a gente sabe muito bem que existem estudos esses demonstrados no último AUA que nós tivemos presencial em 2018, e mesmo o estudo Heine, com mais de 900 pacientes, e eles mostram que, com a melhora do trofismo vascular, com a melhora desse tecido prostático, a gente, na verdade, tem uma melhora do IPSS. Então, a minha pergunta é, isso deixa de ser controvérsia e a TRT hoje deixa de ser uma contraindicação com IPSS de 19 e a gente pode lançar mão de fazer uso e ter o fruto de uma melhora da micção, como provado nos últimos estudos italianos demonstrados no último Congresso Europeu? Bom, eu acredito, eu estava lendo um comentário do Léo, e aí, Léo, tudo bem? Do Léo Seligra, e ele colocou um negócio que eu achei muito interessante. O fato é que estado hipogonádico nunca é bom, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem visto a hiperplasia prostática benigna como também parte do grande grupo aí da síndrome metabólica e das doenças que são causadas por inflamação sistêmica, né? Que são levadas à inflamação sistêmica. E, definitivamente, o eugonadismo, ele atua nisso, né? Então, eu acredito, sim, que a TRT, ela melhora todos esses efeitos e ela pode... Acho que a gente está cada vez mais sustentado e com evidência sólida de usar a testosterona nesses casos de IPSS alto, sim. Claro, sempre orientando o paciente, mas eu acho que a gente está cada vez mais seguro, sim. Não sei o que o Arquimedes acha, você concorda comigo? Microfone. Eu concordo com você. Um outro aspecto, Marcelo, eu não sei quem é que estava ontem assistindo à apresentação da Elaine, mas eu lembro que o Fernando estava assistindo, para a gente levantar a lebre aí sobre mais uma controvérsia. Hoje tem mudado um pouquinho esse conceito do hipogonadismo, né? A divisão mudou um pouquinho para hipogonadismo orgânico, que seria o hipergonadotrófico, o hipogonadotrófico, o primário e secundário, quando o problema é no testículo ou na hipófise, e o hipogonadismo que a gente discute seria denominado hoje de um hipogonadismo funcional. E segundo ela mostrou ontem, a idade deixa de ser o fator mais importante. E as comorbidades, principalmente obesidade e diabetes, passam a ser, vamos dizer, os vilões da história. Porque homens idosos saudáveis não têm testosterona baixa. E os homens idosos que têm testosterona baixa são os obesos e os diabéticos. Então, queria saber o que você acha disso, né? Emendando essa pergunta, você acha que tem algum fundamento você fazer reposição de testosterona em pessoas que tiveram fenômeno tromboembólico pregresso e você associar ou um antiagregante plaquetário ou eventualmente um anticoagulante? Bom, em relação à primeira pergunta, eu acho que tem todo sentido isso, essa relação causa-efeito, né? O que causa o quê, né? Isso tem muito na síndrome metabólica, né? O que causou primeiro? Foi a esteatose que levou à resistência à insulina? Foi a resistência à insulina que levou à esteatose? Foi isso que levou à hipertensão? E eu acho que o hipogonadismo ele entra nessa jogada mesmo, né? Então, eu acho que essa relação causa-efeito ela é perfeita mesmo, essa história do hipogonadismo funcional. Em relação ao evento tromboembólico, eu acho que talvez seja uma outra aula, né? Tem espaço para uma outra aula, né? Porque aí entra uma outra controvérsia que a gente não discutiu aqui, que é se o hematócrito alto ele aumenta risco de evento.
tromboembólico, né? Até eu vi que o Henrique colocou aqui sobre o hematócrito acima de 50%. Esse é o grande medo que a gente tem, né? Porque a gente sabe que esse é um dos principais efeitos colaterais que a gente vai encontrar na TRT, e muitos de nós certamente não usa TRT em homens que têm o hematócrito lá acima dos 50, 52, como cutoff, mas a gente não usa porque a gente tem medo desse hematócrito alto, mas a gente não tem evidência sólida de que esse hematócrito alto leva a aumento de evento tromboembólico. Então, é uma pergunta que talvez não tenha resposta, se é seguro você fazer num paciente que teve um evento tromboembólico, porque acho que você vai ter que acompanhar isso, mas você não tem evidência nem para um lado nem para o outro, né? Arquimedes, posso fazer uma pergunta? Lógico, pode fazer. Boa noite, parabéns, Marcelo, aí pela aula. Na verdade, a minha pergunta ela vai ser estendida para o Fernando, para o Arquimedes, para todo mundo que tem muito mais experiência do que a gente aqui. Léo Messina também está aí presente. Eu acho, o meu comentário depois do final da sua aula, eu acho que é o ponto mais importante, Marcelo, que é a questão da gente entender melhor os receptores androgênicos e o que acontece de upregulation e downregulation. A gente tem visto isso nessa discussão hoje que a gente fala sobre o diabetes mellitus. O quanto esse tratamento dessa síndrome metabólica também faz um upregulation, downregulation dos receptores. E aí a minha pergunta volta um pouco lá atrás, porque assim, uma dúvida que eu tenho hoje na prática é aquela dúvida que a gente fala, o valor para tratar, né? O valor para tratar é até uma pergunta que eu gostaria de fazer, o que vocês têm feito em relação a gente entender se os kits realmente têm uma diferença, ou se a gente tem que considerar o valor independente de qual kit a gente está usando, né? E se vocês acham que, por exemplo, esse valor de 350 que a gente usa realmente tem mais valor, ou se tem valor aquele déficit, de repente um paciente ele sempre teve acostumado a 600 e de repente ele caiu para 350, isso já é sintomático para ele, e ali aquele valor entre 350 e 400 já seria merecedor de tratamento. Queria ouvir aí a opinião, acho que de todos aí, Arquimedes, Marcelo, Fácio, o que vocês acham disso? Deixa eu falar primeiro, Léo. Eu acho que essa segunda colocação que você colocou é muito importante. Eu acho que varia muito de quanto o doente tinha de testosterona e quanto o doente perdeu de testosterona. O grande problema nosso é que a gente nunca sabe quanto ele tinha, né? Porque ele procura a gente quando ele está com testosterona baixa. Então, eu costumo adotar um valor de 300, mas eu sempre valorizo mais a parte clínica. Eu não reponho testosterona simplesmente por causa que o nível está inferior a 350 ou inferior a 300. Ele precisa ter um quadro clínico, vamos dizer, clássico, né? Precisa ter sintomas de perda de libido, diminuição da ereção, perda do vigor, e você aí sim, com testosterona baixa, abaixo de 300, eu proporia a reposição. Não me atento aos diferentes kits, eu adoto o valor de 300. Mas aquele comentário que você fez é extremamente importante. Se ele estava acostumado a ter testosterona de 800 e caiu para 600 ou 500, ele vai ficar mal. Só que a gente nunca sabe quanto era a testosterona dele, né? Então, essa é uma dificuldade. Eu concordo com o que o Arquimedes falou. Boa noite, Léo. Eu acho que reposição de testosterona, eu sempre costumo dizer que é o urologista no comando. É fazer saúde masculina. E você precisaria conhecer o que esse paciente tem. Por isso mesmo, que é de grande valia o teste terapêutico. Se o paciente vem com níveis de testosterona, que ele está sintomático, que está rico em sintomas da função sexual, baixa de energia, e você faz um teste terapêutico e ele tem melhora, nós acertamos, marcamos gol com o paciente e temos esse paciente sob controle. Mais uma vez, o urologista é o médico da saúde masculina. Eu acho que isso tem muito a ver com receptores, isso tem muito a ver com o quadro clínico que ele se apresenta diante de você. Eu concordo com todos. Eu concordo com todos. Eu concordo com o Léo que a questão da modulação de receptor, o próprio BAT, né, Léo? A própria opção do BAT é um exemplo disso. Funciona. Você consegue modular o número de receptor de testosterona fazendo um pico de testosterona e depois tirando. Por que você não conseguiria a longo prazo fazendo isso? Então, eu também acho que tem muito que a gente aprender nisso.
Eu concordo muito com o Arquimedes em relação ao teste terapêutico, eu acho que a gente tem que fazer, mas uma dúvida que eu jogo no ar para todo mundo aí é o que falta será para a gente repor testosterona para um homem obeso, com resistência à insulina, sedentário, com testosterona de 200, mas que não tem queixa? Eu não sei o que falta, não, mas ontem o Fernandinho pode endossar aí o que eu falo. Mas ontem uma das coisas que ficou bem clara na apresentação da Elaine, né, Fernando, é que a gente não deve propor a reposição para quem não é hipogonádico. A testosterona não é tratamento para obesidade e para diabetes, você entendeu? Sem então dúvida. a gente não deveria propor. Mas assim, na prática está faltando muito pouco, né? Porque, na verdade, eu digo isso porque quantos de nós a gente já se deparou com o caso de homens de 40 anos, obesos, já pré-diabéticos, hipertensos, sedentários, que não têm queixa, né? Que falam que não tem queixa, que são bem dispostos porque eles fazem, eles são sedentários, então eles são bem dispostos porque eles fazem. Mas esse cara que você fala, esse cara precisava aumentar a testosterona, né? Mas ele não fala a palavra mágica. Então, quando ele não fala a palavra mágica, você não pode repor, né? É complicado. É verdade, é verdade. Alguém E tem mais alguma pergunta? essa questão do kit é importante, né? Só para fechar a questão, a gente tem um laboratório importante, grande aqui de São Paulo, que é o Fleury, que o índice de normalidade dele é 200 e pouco, 230, 250. E aí, se você vê isso, na maioria das vezes, nós estamos, às vezes, falando de pacientes que, num âmbito do contexto de saúde do homem, que o Fernando falou, ele passar num cardiologista, ele passar num outro colega, ele vai ignorar esse valor baixo e vai falar de outra situação, vai falar, olha, você vai tratar, como você falou nessa questão da aula da Elaine, por exemplo, a sua obesidade, você vai tratar alguma outra coisa, e talvez a gente poderia estar repondo testosterona antes para esse paciente, né? É verdade, concordo, Léo. Alguém quer fazer mais algum comentário, pessoal? Gostaria. Oi, como vai? Então, Tudo bem? realmente, boa noite a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, estou assistindo outra coisa. Então, na verdade, nós tivemos esses dias uma aula de um colega, e que eu concordo plenamente, um endocrinologista de Santa Catarina, e é uma pessoa muito conhecedora de diabetes, etc. E esqueci o nome dele agora, mas é um cara brilhante. Alexandre Hall? Isso. E aí eu perguntei para ele, eu falei, poxa, eu acho que o pessoal tem um pouco de receio, eu queria saber da Sociedade de Endocrinologia, se vocês, no diabetes, na obesidade, vocês estão atuando para que o pessoal venha a repor testosterona, para controlar e ajudar o diabetes. E ele falou que não, isso é uma das sessões mais importantes na endocrinologia, a sala fica cheia, todo mundo está muito interessado. Então, eu vejo, sim, um papel terapêutico para o diabético, para a pessoa com obesidade, porque a testosterona ela age em todas as células, né? É óbvio que o grande manancial está no músculo, né? Porque a gente tem um componente muscular muito importante. Isso ajuda a pessoa a melhorar suas condições físicas. E você melhorando a condição de diabetes, só que isso não cai tão rapidamente, gradativamente, esses efeitos são vistos depois de um ano do tratamento, né? Então, eu acho que faz parte do tratamento, sim, do diabetes, faz parte da obesidade, a gente, se tiver baixo, a gente interferir, sim, porque a gente está melhorando as condições cardiocirculatórias e inflamatórias de todo esse paciente. Eu acho que esse é um papel muito importante que a gente tem que ver no uso da testosterona. E engraçado que eu tenho reparado muito, às vezes os falam isso para mim, ou outras vezes eu pergunto, escuta, esse aumento da testosterona, você percebeu que o seu jato da urina melhorou? Os pacientes que estão um pouco mais sintomáticos, eles normalmente falam que sim. E a ação não é exatamente da testosterona sobre a próstata, e sim a testosterona nos receptores do detrusor. O detrusor tem receptores de testosterona e, por isso, o jato miccional melhora. E engraçado que existe um trabalho
japonês, que o paciente com portador de carcinoma in situ e tumor superficial de bexiga recidivante, que eles introduziram finasterida, e a finasterida foi capaz de reduzir, comparado com o grupo controle, as recidivas. Então, talvez tenha um papel até no câncer de bexiga o fato da gente bloquear a ação de testosterona no detrusor, né? Ou no próprio urotélio, não no músculo, provavelmente isso. Então, eu acho que esse é um caminho bastante interessante. A gente tem que saber que é uma droga. O paciente que vocês acabaram de falar, que o paciente é diabético, mas ele ainda não apresenta grandes sintomas, etc. A gente tem que saber que uma das drogas que agem no HTB é a metformina. A metformina, ela bloqueia o IGF produzido no fígado nesses pacientes com diabetes. Então, eu acho que todo esse contexto corporal, bioquímico, é muito importante para a gente ver a saúde global do nosso paciente. Fazer exercício aumenta a testosterona, a gente sabe disso. Então, é o nosso dever, inclusive na disfunção erétil, quando o paciente relata isso para nós, fala, olha, se você já está apresentando alguma coisa, fique esperto, porque o diâmetro da artéria peniana é simplesmente a metade da coronária. E, portanto, você está em risco de ter um problema cardiológico, né? Eu acho que a gente, como urologista, tem que ver globalmente e atuar aí de uma forma que o paciente possa entender e colaborar e participe realmente. Porque é difícil você chegar com um obeso e colocar ele para emagrecer de imediato, né? É só isso. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra para o Henrique, que já deu mais ou menos 1h10 aí de reunião. Você quer falar, Henrique? Eu cedo a palavra para o Valdir, está querendo fazer uma pergunta. Fala, Valdir. Não, lógico. Primeiro, boa noite, parabéns pela apresentação. Eu queria saber da experiência de todos vocês hoje, a questão do Covid, todo mundo, esses pacientes idosos estão saindo com um dedímero acima de 1.000, 1.500, eu já peguei um paciente com 7.000 de dedímero. A questão do TRT e dedímero aumentado, vocês têm alguma experiência? E outra coisa, outra pergunta, sobre xarelto, os anticoagulantes oral, que muita gente está tomando anticoagulante oral com TRT, qual é a experiência de vocês? Mantém o TRT ou tira o TRT com anticoagulante nesse momento de Covid? Bom, eu posso comentar, porque eu tenho um exemplo prático disso aí. Hoje, os próprios clínicos ou cardiologistas, quando o dedímero está acima de 1.000, eles já de saída já saem com xarelto na dose de 10 ou 20 miligramas. Eu me sinto seguro. Se ele está tomando xarelto, eu acho que a TRT é até mais segura. Você entendeu? Eu não vejo inconveniente em você fazer uma TRT. Eu viria se ele não tivesse tomando o anticoagulante com dedímero alto. Quer dizer, eu acho que o dedímero alto implica em ele estar tomando um anticoagulante. Eu não sei o que os outros acham sobre isso. Concordo. Eu acho que a discussão aí, você pode ter uma discussão que vai ser até da próxima aula, né, Fernando? Que é sobre a TRT no COVID, mas aí com a relação ao dedímero, eu concordo com o Arquimedes. Eu acho que se ele está anticoagulado, você tem segurança para manter. Eu manteria também. Para os próximos capítulos. Obrigado a todos. Daqui a umas 2 a 3 semanas. Então tá ótimo, gente. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Francis? Camilo? Excelente, muito bom. Então tá ótimo. Gente, então vamos encerrar por aqui. Já são 10h15. E foi uma apresentação muito boa do Marcelo, do Arquimedes, participação do Francisco, do Fernando, do Valdir. E vai ficar gravado e a partir de amanhã vai estar disponível no YouTube. Vou botar um endereço para vocês amanhã de manhã. Marcelo, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua aula. Vai ficar gravado aqui, ficou maravilhosa. E Arquimedes, obrigado pela sua paciência, pela sua colaboração mais uma vez. Leonardo, sempre muito prestativo, ajuda não só aqui, mas fora daqui também, quando a gente precisa. Então, boa noite a todos, um abraço e até semana que vem. Boa noite. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite.